Até agora, vimos apenas os direitos dos empregados e os possíveis cuidados que uma empresa deve ter para se proteger de ações trabalhistas. Olá, eu sou Josimar Lira e chegamos ao final do nosso curso, Como evitar e se proteger de reclamações trabalhistas na sua empresa. Espero que tenha te ajudado com todas as informações que eu passei. Foram dias de preparação para essas lições, mas se eu tiver ajudado apenas uma pessoa ou um empresário a reduzir os seus problemas trabalhistas, eu já estarei feliz. Sei que, infelizmente, os empresários do Brasil são obrigados a cumprir uma legislação anacrônica que dificulta o empreendedorismo, privilegiando um comportamento paternalista do século passado. O quadro parece desanimador, mas calma, eu guardei o melhor para o final. Nesse vídeo vamos falar somente dos direitos da empresa nas relações de trabalho. Sim, meu amigo, você entendeu corretamente. Você, empresário que até hoje escutou sua vida toda que somente você tinha deveres, agora vai conhecer um pouco dos seus direitos e como utilizá-los da forma correta para se proteger de ações trabalhistas. Vamos falar do poder de direção do empregador, que é o poder do empregador de controlar, organizar e disciplinar o trabalho de acordo com as finalidades do seu negócio. A empresa possui um poder enorme na relação de trabalho, infelizmente pouco ou mal usado. Também vale lembrar que esse poder não é absoluto. Na verdade, os maiores casos de dano moral que atuei quase sempre iniciam com o ideal de soberba promovida pelo empresário ou por algum de seus subordinados, portanto, cuidado. O poder de direção dá ao empresário o poder de definir, controlar e exigir a jornada determinada para o trabalhador. Aí, inclusive, como veremos adiante, você pode punir o empregado que descumprir essa imposição. O mesmo pensamento se dá com o controle da produção e da fiscalização do trabalho. O empresário pode definir desde a função a ser realizada até a alteração dessa função, além do fato de que pode exigir o cumprimento daquilo que foi determinado. No caso do descumprimento, também pode punir e disciplinar o não respeito a essa determinação. Como já falamos no primeiro vídeo, é sempre bom que tudo aquilo a ser combinado com o empregado seja feito de modo escrito. Eu quero retomar o raciocínio dessa ideia para o conteúdo desse vídeo. Muitas empresas me contratam apenas para definir e elaborar um regulamento interno. Se estiver de acordo com as leis, pode ser respeitado pela Justiça do Trabalho e eventual processo trabalhista. Este documento deve ser sempre elaborado por um profissional do direito, de acordo com as necessidades da empresa. Posteriormente, deve ser entregue uma cópia impressa a cada empregado, certificando esse recebimento, inclusive para fins de comprovar futuramente para a Justiça que a norma interna era conhecida pelo empregado. Como falei, o poder de direção do empregador não é absoluto, deve se basear nos princípios da boa-fé e no bom senso. Agora, no caso da aplicação da penalidade de justa causa, a mais grave, seu limite é estabelecido pela lei, conforme veremos adiante. O empresário deve aproveitar-se do poder de direção para conduzir e produzir provas que favoreçam a sua própria empresa. Vou exemplificar. Sempre aconselho meus clientes a manterem em suas empresas sistemas de gravação de áudio, vídeo, mais conhecido como CFTV, ou ainda, dependendo da atividade, gravação de ligações telefônicas ou até monitoramento de computadores. Esses sistemas possuem custo variável, que podem caber no bolso de todas as empresas. O monitoramento deve abranger todas as áreas de postos de trabalho. Primeiramente, convém que tal monitoramento seja feito sob conhecimento de todas as partes, com a inclusão de cláusulas em contrato de trabalho, placas de informação ou, como já falei, no regulamento interno da empresa. Em determinadas ocasiões, pode ser necessário, para obter determinada prova ou confissão, que seja feita de modo oculto, desde que seja nas dependências da empresa ou por equipamento por ela fornecido. Nesse caso, já existem inúmeras decisões na Justiça que amparam esse comportamento. Ou seja, sempre que não houver outra prova de determinado fato, qualquer gravação, mesmo oculta, pode ser utilizada. Agora, precisamos definir critérios para utilizar tal recurso. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, que já decidiu em inúmeras ocasiões, há uma diferença entre se gravar e gravar a outras pessoas.
Pelo critério atualmente aceito pela Justiça, a lesão à intimidade do indivíduo se houver a gravação oculta por terceiros não participantes da conversa. Contudo, se essa gravação for feita em ambiente de trabalho ou por bens de uso da empresa, incluindo telefone, internet, computador ou CFTV, a validade da prova ela pode ser usada. Inclusive, no caso do monitoramento de e-mail e internet, se houver regras definindo punição específica, talvez mesmo até a demissão por justa causa, é plenamente válida, sendo que inclusive já houveram inúmeras decisões da Justiça comprovando isso. Agora vou compartilhar um conhecimento muito importante e pouco divulgado, também resultante do poder de direção da empresa. Você sabia que no caso da demissão de empregada mulher, a empresa pode solicitar que ela realize um exame de gravidez? Sim, é isso mesmo. Essa proibição de não poder exigir um exame de gravidez, ela ocorre somente na admissão. Na demissão não é proibido. Essa prerrogativa deve ser utilizada no caso da demissão sem justa causa. Se o resultado der positivo, a demissão é imediatamente cancelada e a empregada reconduzida à função. Mas lembre-se de guardar o exame se ele der negativo. É a prova de que ela não estava grávida no momento da demissão. Como se trata de algo particular, essa empregada tem o direito de recusar a fazer esse exame. Contudo, convém pegar um termo assinado por ela, dizendo que foi convidada a realizar o exame e se recusou, aceitando os riscos de não ser reintegrada em caso de gravidez futura. Nesse caso, reservamos especial cuidado onde há sempre a possibilidade de aplicação de penalidade, para que isso fique bem claro em cláusulas contratuais ou no regulamento interno. Falaremos agora de uma situação que pode desencadear indenizações por dano moral, que é o abuso do poder de direção. Como eu já falei, esse deve servir para fiscalizar o trabalho. Como já falamos do bom senso, o empregador não pode em nenhum momento submeter o empregado a constrangimento ou aplicar uma penalidade sob pretexto de melhorar a produtividade. Se o desvio dessa produtividade for tão grande que seja impossível de resolver, eu recomendo que esse empregado seja demitido, sem contudo mencionar o motivo. Lembre-se do que eu falei no segundo vídeo. Pelo contrário, o poder de direção pode ser usado de modo positivo, oferecendo premiações e incentivos para o cumprimento de metas de produtividade. Falaremos agora das punições permitidas pela lei. A aplicação da penalidade, qualquer que seja, ela deve ser proporcional e imediata, sob pena de configurar o que chamamos de perdão tácito. De preferência, todas as penalidades devem constar no instrumento escrito, contrato de trabalho ou regulamento, com regras muito claras quando cabe cada penalidade, seja advertência, suspensão ou rescisão por justa causa. Aliás, no caso dessa, que é a penalidade mais grave, primeiramente sempre convém que a empresa dê chance ao empregado de mudar aquele comportamento incorreto, ou ainda tenha aplicado a ele pelo menos 2 penalidades anteriores, advertência ou suspensão. No caso da terceira ocorrência desse fato, aí sim poderá ocorrer a demissão por justa causa. Cabe também lembrar que existem fatos mais graves onde a aplicação da justa causa deve ser imediata. Agora calma, eu vou te dizer. Antes de aplicar essa penalidade, a primeira coisa que eu quero que você faça é respirar algumas vezes, pensar bem e ligar para um advogado de sua confiança, pois os casos de justa causa devem ser só aqueles determinados em lei. Se a resposta do advogado for positiva, determine ao departamento responsável pelo arquivamento da documentação do empregado que confira no prontuário do empregado o seguinte: se todos os contratos comunicados foram assinados, se recibos de pagamento, férias, 13º, salário estão assinados e conferem com o período de trabalho, confira também cartões de ponto, atestados médicos, comprovantes de entrega de equipamento de proteção, se estão em ordem e conferem com o período trabalhado. Se todos os encargos de FGTS e INSS estão pagos em ordem, existem eventualmente horas extras não pagas, se após essa análise todos os critérios forem positivos, a demissão por justa causa pode ser aplicada. Contudo, guarde essa documentação, inclusive a prova que gerou a justa causa, para fins de possível defesa futura na Justiça do Trabalho. Se o ato só foi presenciado por testemunhas, recomenda-se resguardar essas para possível depoimento futuro. Por fim, no caso da aplicação da justa causa, uma curiosidade: nenhum empregado da sua empresa, salvo aqueles envolvidos, devem saber dos motivos dessa dispensa,
sob pena de causar dano moral àquele empregado demitido por justa causa. Enfim, chegamos ao final do nosso mini curso. Espero ter sido claro e ter trazido para você informações importantes para agregar valor ao seu negócio. Em pesquisas recentes, foi constatado que 91% das empresas que não possuem um departamento jurídico interno somente buscam auxílio advogado só quando chegam intimações avisando de reclamações trabalhistas. Eu não preciso dizer que nas relações de trabalho também vale a máxima. Remediar custa muito mais caro que prevenir. Procurando o advogado apenas com o problema já instaurado, você terá os custos adicionais e imprevisíveis de honorários do advogado contratado, além de ter de arcar com possíveis valores da condenação. Cabe salientar que na Justiça do Trabalho as custas processuais para o trabalhador são gratuitas, inclusive para recorrer. Agora, para os empresários, apenas para recorrer em segunda instância, veja, o valor é de R$ 7.058,11. Os tribunais superiores é muito mais caro. Se você acha que a sua empresa é imune a problemas, ou até mesmo a empregados mal intencionados que entram na sua empresa visando lucros e favorecimento pessoal ou prejudicando o seu negócio, nesse caso, você não precisaria de um amparo preventivo de advogados. Mas, se você preza pelo seu negócio, pela saúde da sua empresa, quer manter as relações saudáveis dentro do seu negócio, sugiro que você repense seu modo de atuação hoje e convide um advogado especializado em direito do trabalho, da sua confiança, para conversar e analisar os riscos jurídicos da sua empresa. Quero te agradecer imensamente por ter nos acompanhado até agora. Lembre-se, adicione meu número de telefone e fale comigo para entrar no grupo do WhatsApp formado só por empresários que, como você, buscam mais segurança para sua empresa. Um forte abraço e até mais.